começar a desenhar aqui uma perspectiva com um ponto de fuga, mas usando o método ponto por ponto ou a perspectiva cônica, com medidas, com critério, não apenas, gente, fazer uma perspectiva no olho, né, ou no sentimento. Depois que a gente aprende a técnica, a gente pode desenhar no olho, no sentimento, por aproximação, porque a gente automaticamente já sabe que todas as linhas de uma perspectiva, elas têm que ir para o ponto de fuga. Nós temos visto aí, gente, muitos vídeos bonitos até de colegas e tal, mas a gente percebe que eles vão já no ponto final, mas sem explicar de onde vêm as linhas, para onde vão as linhas e as proporções. Por que que as coisas acontecem desse jeito? Por que que os objetos ficam deformados? Ou o tamanho das coisas, né? Então vamos lá. A perspectiva com ponto de fuga, ela usa de alguns elementos fixos, que são os elementos de construção, então, dessa perspectiva. O primeiro deles, gente, o plano do quadro. O plano do quadro é onde todas as linhas vão ser rebatidas. As linhas visuais têm que passar pelo objeto e rebater no plano do quadro, para depois virar uma linha em perspectiva. Eu vou usar a escala 1:50. Né? Eu tinha feito até um filme agora em 1:100, mas o 1:100 ficou muito pequeno, a gente não consegue ver. Né? Eu vou colocar aqui 1/4 de 4x4. Né? Na escala 1:50. 4x4. Eu vou, primeiro de tudo, gente, desenhar uma planta deste quarto, para, com base na planta, eu fazer essa perspectiva. Garganta ficando ruim. Um quarto de 4x4. Percebam que o meu objeto é mais fácil que ele fique encostado no plano do quadro para a gente fazer essa perspectiva. Já vou colocar uma janela de 2 metros aqui no fundo. Posso sim fazer este meu quarto com parede dupla, embora não precise, só para a nossa planta ficar completinha. Eu vou colocar aqui uma espessura numa parede. E vocês vão perceber que o meu plano do quadro está paralelo à parede interna do meu quarto. Tá? Então, a parte da espessura da parede está do lado de fora. Agora eu já posso desenhar a janela. Aqui a minha janela. E eu vou colocar uma porta aqui na entrada. Pode ser que eu enxergue essa porta em algum momento da minha perspectiva. Usando 2 esquadros na falta de uma régua paralela ou de uma régua T. Tá? Aqui a minha porta. Usando isso tudo, gente, na escala 1:50. Vou colocar aqui um armário. Um armário normalmente tem 60 centímetros de profundidade. Isso tudo, pessoal, é apenas o começo de uma perspectiva. Vocês já devem ter uma planta. Essa planta vocês colocam lá no plano do quadro e vão puxar as linhas, né? Eu vou colocar agora uma cama aqui de 90 centímetros, uma cama de solteiro. Olha lá. Uma cama de solteiro aqui.
Ela tem 2 metros. Percebam, gente, que eu sempre desenho cruzando os traços, tá? Sempre, sempre. Ó. E eu não apago, não. Aqui é a cama, né? E ao lado da cama, uma escrivaninha. Ela pode ter aí uns 50 de profundidade. Olha lá. Tá certo? Olha. Sem escala, eu já acerto somente no visual o tamanho dessa escrivaninha. Nunca vamos encostar a escrivaninha. Aqui nós vamos deixar aqui uma cadeirinha para o nosso amigo sentar aqui e fazer a tarefa dele. E aqui no fundo, um criado mudo, uma mesa lateral. Este é o nosso cenário na escala 1:50, né? Agora, eu vou colocar aqui o meu observador mais ou menos num ângulo aqui de uns 90 graus, né? Para ele poder enxergar isso aqui, né? Eu não posso colocar o observador aqui dentro ou grudado aqui, senão ele não enxerga nada. Eu poderia ter um observador num ângulo de 60 graus, né? Ficaria bom também. Em algum momento, gente, a minha perspectiva ela vai sobrepor a planta, mas não tem problema nenhum, tá? Nenhum problema. Sobrepõe a planta, mas por quê? Estamos trabalhando num papel tamanho A3 e numa escala que vocês consigam visualizar no nosso vídeo. Eu escolho agora aonde vai ficar o meu observador. Eu vou colocá-lo mais ou menos aqui, que eu acho que vai dar uma visão boa, não muito no meio. Se eu colocar o observador alinhado com o pé da cama, gente, não vai dar a sensação de perspectiva se eu ficar alinhado no pé da cama. Então eu ponho sempre um pouco para cá. O observador aqui, eu pego aqui o meu ângulo de 60 graus, e vou colocar esse observador mais ou menos em escala 1:50, mais ou menos a 3 metros de distância do objeto. Então, aqui, gente, tem o meu segundo elemento que compõe a perspectiva. Temos o plano do quadro e o ponto do observador, aonde o observador vai estar parado olhando esse ambiente. Agora eu posso fazer a minha vista da parede dos fundos. É na parede dos fundos, gente, que tudo vai ficar em verdadeira grandeza, com medidas reais, somente na parede do fundo. Então, eu preciso desenhar agora a minha parede do fundo, tendo um pé direito de 2,60, né? Perceba outra coisa, não tem nada a ver a distância entre a minha planta e o meu desenho. Nada a ver. É que se eu fizer o desenho muito no fim do papel, a minha perspectiva vai cair no meu colo. Então, eu vou tentar colocar o meu desenho mais ou menos centralizado. Eu vou aqui deixar um pouquinho para baixo desse ponto observador e vou fazer 1/4 com 2,5 de pé direito. Tá bom demais. Então, nesses 2,5, como eu não tenho régua paralela, novamente usando o truque de um esquadro escorregando o outro. Aqui vai ser a vista do meu quarto. E o meu quarto está apoiado na linha de terra. Tá? Porque é na linha de terra que fica apoiado o observador. Eu ainda não conheço gente que voa sozinha. Então, o observador tem que estar sempre, ó, apoiado no chão. Não é que ninguém é borboleta para sair voando assim à toa. Já posso puxar em verdadeira grandeza o armário e a minha cama projetada, rebatida lá no plano do quadro. O meu plano do quadro é a parede do fundo do meu quarto. Só para ficar, para dar vou soltar aqui, gente, para dar um toque
esse armário com 2 metros e a nossa cama com 60 centímetros. Estou desenhando aqui, gente, a lateral da cama, tá? A lateral da cama aqui. E o nosso guarda-roupa. Posso desenhar também já, em verdadeira grandeza, a minha janela, tá? Mais ou menos uns 80 de pé direito, olha lá. Sem régua, a gente já acerta tudo. Sem régua, sem escala, a gente já sabe o tamanho das coisas. Puxo. Tudo isso, gente, eu ainda não comecei a fazer a minha perspectiva. Então, o que falta agora, por último? Já tenho plano do quadro, ponto do observador e linha de terra. Falta a altura do observador para fazer a linha do horizonte. A minha linha do horizonte, eu vou colocar um observador com 1,5 metro de altura, tá? 1,5 metro de altura. Essa aqui é a minha linha do horizonte. E o ponto de fuga, gente, onde está? Ele é alinhado com o ponto do observador. Quando tem apenas um ponto de fuga, ele é alinhado com o observador. Então, aqui está o meu ponto de fuga. Tá? Ponto de fuga, ponto do observador, plano do quadro, linha do horizonte e linha de terra. Já posso começar a fazer a minha perspectiva. Então, vai vir no vídeo seguinte para não ficar muito cansativo, muito pesado para vocês.